Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso canal de YouTube, canal de evangelização. Você que nos acompanha, seja bem-vindo sempre, seja esse evangelizador da palavra do Senhor. E hoje nós iremos refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. Neste dia 24, a nossa liturgia, dia de São Francisco de Sales, um grande homem, um grande doutor, que buscou viver a vontade do Senhor, mergulhou profundamente naquilo que Deus tem realizado para nós. Então, como falei, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. Possamos ouvir a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamar. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje nos traz essa narrativa, nos traz esse direcionamento que o Senhor hoje nos dá, de buscarmos fazer a vontade de Deus. Hoje, bem central, o Evangelho nos diz que devemos buscar fazer a vontade de Deus. Em qual situação, hoje refletindo o que o Evangelho nos traz hoje? Que o próprio Jesus Cristo lhe responde para cada um de nós. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus são meus irmãos, minha mãe, meu pai, enfim. Esses são os que fazem. Esses são que são meus irmãos. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor hoje é muito clara para cada um de nós. É desejo do coração de Jesus que assim como Ele veio fazer a vontade do Pai no meio de nós, Ele veio nos dar essa direção, de buscarmos trilhar nesse caminho de fazer a vontade do Pai, de fazer a vontade de Deus. É isso que o Senhor hoje, que o próprio coração de Jesus, ele nos direciona. A narrativa vem dizendo, havia uma grande multidão, e disseram para Jesus: Jesus, tua mãe, teus irmãos estão tudo lá fora. E ele vem dizer para cada um de nós que nós somos seus irmãos a partir do momento que nós debruçamos em fazer a vontade do Pai. E é isso que o Senhor hoje nos mostra, nos dá essa graça, de buscarmos sim, de buscarmos aquilo que tem muitas vezes nos impedido de fazer a vontade de Deus, de olhar na nossa vida o que é que tem impedido, qual o pecado, qual a barreira, que possamos refletir no nosso coração, para que sim possamos vivenciar a salvação no coração de Deus. Se fazemos a vontade de Deus, se aceitamos a vida que o próprio Cristo nos oferece e nos deixamos nos transformar por Ele, pela Sua palavra, é isso que o Senhor hoje quer e deseja no nosso coração. Como diz o Salmo de hoje: esse que veio fazer com prazer a vossa vontade, ó Senhor. Que possamos ter esse prazer, essa alegria de darmos importância àquilo que é as coisas do céu, e buscarmos as coisas do alto, como diz o salmista, ter um prazer em fazer a vontade do Senhor na nossa vida. Peço, meus amados irmãos, você que nos escuta, você que me escuta hoje essa reflexão, Senhor, dá-me graça, a graça da alegria de fazer a Tua vontade, que muitas vezes é difícil, sim, e que muitas vezes nós possamos perguntar: quem que faz a vontade de Deus aqui humanamente falando? Jesus Cristo, Ele veio nos ensinar, Ele veio nos dar essa força. Por quais meios? Pela oração,
pela Eucaristia, pela busca intensa daquilo que é as coisas do alto. Essas são as direções que hoje nós temos, que os santos vivenciaram. O próprio São Francisco de Sales, que vivenciou esse chamado de ser esse missionário, um bispo fervoroso, doutor da igreja, mas que vivia com excelência a sua direção espiritual. Então, é isso que o Senhor hoje nos convida a vivenciarmos esse caminho da vontade do Senhor e buscarmos viver uma vida santa na graça do Senhor. Então, assim, que Nossa Senhora também possa interceder por você, por nós, por mim, que aqui estamos nesse caminho de evangelização e nos colocarmos a realizarmos a vontade do Senhor no meio de nós. Então, peçamos a Nossa Senhora a sua proteção, o seu auxílio, a Virgem Mãe das Graças. Com a oração mais antiga de Nossa Senhora, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.